Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, graça e paz, família de Deus. Hoje chegamos no 38º dia do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Tendo em vista que durante todos esses dias a nossa fala, o nosso clamor tem sido em um combate às ações do mal que tem como origem a vaidade, a mentira e a iniquidade. Os frutos da maldade, que são os pecados, são as verdadeiras cadeias de aprisionamento que faz com que a humanidade gira em torno da desobediência, do pecado, de uma vida escrava nessa terra. E é por isso que João 8, capítulo 36 diz: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Que nessa manhã o Espírito Santo esteja trazendo libertação, esteja trazendo cura, esteja trazendo vitória contra todo o poder das trevas, contra todo o aprisionamento, contra todo o encarceramento. Que os grilhões sejam quebrados de sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje é manipulação. A manipulação, na verdade, ela induz, ela leva uma pessoa a se iludir, no sentido de levar vantagem e obter lucro. Manipular é enganar, é ludibriar para tirar proveito da boa fé, da inocência, da ingenuidade dos outros. Manipular é dominar. O manipulador busca o domínio sobre outros homens, basicamente para possibilitar a realização desses dois intentos egocêntricos e individualistas, que é o ser e o ter. Manipula-se o outro basicamente para ser o que aquela pessoa deseja do outro ou para ter aquilo que a pessoa deseja do outro. A manipulação quase sempre é cercada de inveja. A manipulação, ela anda junto com a sedução, com a prostituição. É um espírito de iniquidade. E é necessário que a gente compreenda as coisas, a vida, os perigos dos pecados de forma clara, de forma onde a gente possa guerrear de forma lúcida contra esses aprisionamentos do inimigo. Um dos maiores problemas entre as pessoas, dentro da sociedade, dentro de uma igreja e principalmente dentro da política, é a manipulação, porque as pessoas, elas têm sido influenciadas pelas aparências, e as aparências enganam. A manipulação opera em meio às aparências. Pessoas que têm um aspecto bajulador, pessoas que têm um aspecto enganador, porque a manipulação é uma mentira, é a vestimenta da mentira, é a falsidade. E é necessário que a gente tenha uma lucidez diante desse princípio. E mais do que a gente ser manipulado, nós precisamos estar ligados em observar se o nosso comportamento não é um comportamento de manipulador. Porque o manipulador, ele cria um ambiente de estratégia de vida, onde ele é capaz de fazer qualquer coisa para se dar bem diante de uma situação. E é por isso que muitas pessoas no mercado de trabalho,
elas criam fofocas, elas criam engodos, porque a fofoca é uma das plataformas desse espírito de manipulação. E é necessário a gente tomar muito cuidado mesmo. Onde existe manipulação, existe confusão. E também existe um engano operando de forma com que rouba a lucidez de tudo e de todos. Por isso o Provérbio 11, versículo 1 diz: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. A desonestidade está no fundo da manipulação. Por isso 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Existe aí uma falsidade que vem para manipular a verdade. Foi o que Satanás fez no jardim do Éden. Ele manipulou. Ele traz uma situação aparente, quando na verdade, em essência, a realidade é outra. A palavra de Deus, ela nos arremete para um compromisso com a verdade, um compromisso com a lucidez. A verdade, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, ele diz: guardai-vos dos falsos profetas. Essa palavra diz que os falsos profetas, ele vem a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A manipulação tem exatamente essa configuração: um lobo disfarçado de ovelha. Quantas pessoas têm se deixado manipular por espíritos enganadores? Ou quantas pessoas têm agido com esse espírito de manipulação, enganando as pessoas? Por isso, irmão, é preciso espiritualidade, é preciso discernimento, é preciso sabedoria para não se deixar ser manipulado e, da mesma maneira, não ser alguém que manipula alguém. E hoje nós vivemos cercado de manipuladores. A imprensa, a mídia são manipuladoras. Elas aplicam muitas vezes. Nós estamos vivendo na era da fake news. É uma manipulação, é um engano, é uma estratégia para tirar você da verdade, para roubar você da realidade. Quantos filhos e mães estão sendo manipulados? As mães têm dado um telefone, têm dado a mídia para os seus filhos. O que existe ali? Existe uma manipulação mental. E às vezes, ao invés da mãe oferecer a afetividade, o cuidado, a direção, a correção para os filhos, elas entregam na mão da criança um manipulador que vai fazer com que aquela criança cresça com distorção de caráter, de personalidade. Então o cuidado que os pais devem ter com relação ao espírito de manipulação é muito grande. Porque, caso contrário, você vai fazer com que cresça dentro da sua casa alguém que foi manipulado pelo poder das trevas, manipulado pela imprensa, manipulado pela política, que muitas vezes trabalha de forma aprisionadora. A política, ela é aprisionadora. Se a gente não tomar cuidado, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, pode ser uma maldição. E muitas vezes existe um discurso manipulador. Fala uma coisa, realiza outra. Usa a mentira como fundamento. E nós podemos assim aprender de muitas formas, de muitas maneiras. Quantas pessoas hoje são manipuladas pela forma de vestir das pessoas? Quando se vai a um altar, a gente vê que muitas pessoas usam de um poder de manipulação por causa da erudição, muitas vezes, por causa das vestes, das riquezas, quando na verdade
ali está um caminho de engano. A Bíblia mostra muitas passagens, muitos homens, muitas mulheres que tanto foram manipuladas como manipularam. A Bíblia tem um livro inteiro, que é o livro de Esther, que revela uma trama de um homem chamado Amã, que manipula um rei, manipula um reino, manipula um universo de pessoas, a fim de matar Mardoqueu, a fim de matar um homem, a fim de destruir os judeus. Havia através dessa manipulação, dessa farsa, havia um plano de morte por trás de tudo isso. A manipulação é assassina. E foi através da revelação do Espírito de Deus, foi através da postura de Esther, que representa a igreja, uma mulher de jejum, de oração, uma mulher de obediência, uma mulher de sabedoria, uma mulher que a sua sabedoria era interior, que a sua beleza era interior. E essa mulher, através da sabedoria divina, é capaz de vencer essa manipulação, e o manipulador morre na forca que ele mesmo tinha armado. E quando você está diante da direção de Deus, no jejum, na oração, no propósito, no compromisso com Deus, Deus vai desmanchar toda manipulação ao teu redor e vai ser enforcado na forca que o manipulador preparou para ele mesmo envergonhado e derrotado. Por isso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa de muita lucidez para não ser envolvida pelas tramas de mortes que estão ao nosso redor. Morte espiritual, morte física e morte conjugal. A prostituição é uma manipulação ao nosso redor, e se a gente não estiver muito firmado em Deus, muito seguro em Deus, nós seremos pegos por essa trama do maligno. Pessoas como Herodias, que manipulou diante da morte de João Batista, ela criou toda uma farsa, todo um engano, se aproveitou da situação, porque é isso que a manipulação faz. A manipulação corta a cabeça dos profetas. A manipulação anula o projeto original das pessoas. Por quê? Porque por trás tem intenções, por trás tem individualismo, tem pessoas que pensam só em si. E pessoas que agem dessa maneira, elas são capazes de fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo. Absalão, ele foi o filho do rei Davi que manipulou toda uma geração para levantar guerra contra o seu pai. Quantas pessoas dentro da família está gerando confusão por causa de um espírito de manipulação? A Bíblia diz que Absalão sentava na porta do rei, sentava na porta do palácio para distorcer as conversas, para fofocar, para falar contra o rei e para se apresentar como bom. Quase sempre o bajulador tem autoelogio. Tem autoelogio e tem puxação de saco. Tem aquele comportamento de bajulador. É uma das características claras de pessoas manipuladoras, que operam na calada, que são capazes de tramar uma engenharia toda para atingir o seu próprio objetivo e não o objetivo da coletividade. E não o objetivo da igreja. Que nós possamos assim, pela fé, pela devoção, pelo temor, pelo amor, pela graça e pela humildade, vencer o espírito de manipulação em nosso coração e também aqueles que estão ao nosso redor para nos manipular. Que Deus nos liberte desse mal, desse pecado, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós oramos nesse momento, clamando pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do nome de Jesus, para o Senhor nos libertar de todo espírito de manipulação, todo espírito de engano que está ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando nos consumir, levando as nossas vidas a um ambiente de derrota. Nos liberta deste mal, em nome de Jesus Cristo. Guarda a tua igreja e nos protege em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia, que você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, dê o seu like, compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe e até amanhã, com a graça de Deus.